Abri, Senhor, os meus lábios e minha boca anunciará o vosso louvor. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos da sua consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Neste momento, meu irmão e minha irmã, queremos pedir ao Espírito Santo de Deus que Ele nos ajude a entender a sua palavra, que Ele abra o espaço do nosso coração, para que assim a gente possa ouvir a palavra e depois colocá-la em prática. Queremos rezar pelo nosso país, rezar pelos nossos jovens, rezar pelas nossas crianças, pelos nossos idosos, pelas nossas famílias. Queremos rezar por todas as pessoas que perderam seus entes queridos, sobretudo que perderam pela violência. Aqui em Petrolina ontem aconteceu vários assassinatos, mas dentre tantos, uma mulher que foi assassinada em plena praça. Né? E a gente só lamenta, né, tanta violência nesse mundo. Por isso vamos rezar pelas nossas famílias, né? Mas nós também queremos nesse momento pedir que o Espírito Santo nos ajude a sermos missionários, a sermos discípulos de Jesus, a sairmos de nós mesmos para irmos ao encontro de tantas e tantas pessoas que negam a ação de Deus em suas vidas. Outras pessoas que precisam de nós, né? Que tem Deus no coração, que ama Deus, mas que falta bens materiais, que falta uma palavra amiga, um ombro amigo, um colo amigo. E nós somos convidados a nos colocarmos à disposição de Deus para ajudar essas pessoas. Queremos também rezar pelo João Guilherme, pela Natália, pela Ana Gabriela, Miguel Barros, Davi Lucas, Pedro Miguel, Maria Luísa, Lara, Emanuele, Maria Rita, Júlia dos Santos, Pedro Lucas e Caio Lucas. Neste momento também eu quero rezar e colocar bem no colo de Deus, para que essa pessoa se sinta, né, o abraço de Deus. A Tereza Bezerra. E rezando pela Tereza, a gente reza também por toda a família Bezerra. Queremos também rezar pela Rosineide Lins, pelo Luiz Carlos, Natália Rodrigues, Alex Mota, Neide Solange, Milena Coelho, Maroli, Liene Santana, Janicléa Freitas, Oresina Maria, Solange Oliveira, Keila Jubiele, Fabiano Oliveira e Eduardo Oliveira, Joane Lucivânia Martins, Maria Isabel Dias, Antônio Carlos Santana, Maria Nunes e Rita Nunes. Vamos também rezar pelo seu Francisco Guilherme de Oliveira, pela Rosiana Maria Andrade, Maria das Graças Bezerra, Jorge da Cunha, Marcos e toda a família. Também vamos trazer presente a Alzira Maria da Silva, Jorge e Cristina, seu Francisco do Terço, Lúcia Maria da Silva, Leila e Juraci Júnior. Também vamos rezar pela Lurdinha, pela Carla Graciene Silva, pela Francimado Pedro Raimundo, Antônia da Silva Lima, pelo Cosme, pela Betânia. Também vamos rezar pela Neuza, pelo Tiago Leite, pela Zilma Alves da Silva e o Marcos Vinícius. Vamos trazer presente todas as pessoas que neste momento se encontram doentes nos seus lares e também nos hospitais. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje a igreja celebra o dia de Santa Teresa de Jesus, também conhecida
como Santa Teresa de Ávila, ela que é doutora da Igreja. Queremos rezar por todas as irmãs, por toda a família, né, de carmelitana, ou seja, as irmãs carmelitas. Também tem os irmãos que tem como padroeira, né, Santa Teresa de Jesus. Vamos agora preparar o nosso coração para ouvirmos o Evangelho da liturgia de hoje, que está em Lucas, capítulo 12, do versículo 8 ao 12. Ouvi, irmão e irmã, a palavra do Santo Evangelho, escrito por Lucas. Glória a vós, Senhor. Jesus continuou dizendo: Eu digo a vocês, todo aquele que der testemunho de mim diante dos homens, o Filho do Homem também dará testemunho dele diante dos anjos de Deus. Mas aquele que me renegar diante dos homens será renegado diante dos anjos de Deus. Todo aquele que disser alguma coisa contra o Filho do Homem será perdoado. Mas quem blasfemar contra o Espírito Santo não será perdoado. Quando introduzirem vocês diante das sinagogas, magistrados e autoridades, não fiquem preocupados com que vocês se defenderão ou o que dirão, pois nesta hora o Espírito Santo ensinará o que vocês devem dizer. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Jesus aqui continua, né, o discurso, o ensinamento. Jesus está falando, né, do testemunho, está falando para os discípulos. Nós já vimos ontem, né, esse Jesus que começa a ensinar, e não só para os seus discípulos, mas também para todas as pessoas que querem aprender, né, com ele. E aí Jesus vai dizer que todo aquele que der testemunho de mim diante dos homens, o Filho do Homem também dará testemunho dele diante dos anjos de Deus. Mas aquele que renega, né, o Filho do Homem, portanto Jesus está falando de si mesmo, também será renegado diante de Deus. Porém, negar Jesus tem perdão. É o próprio Jesus que fala isso, tem perdão. Porém, blasfemar contra o Espírito Santo não tem perdão. É o único pecado que não tem perdão. E como é que eu posso entender isso? E aí a gente precisa retomar de novo o Evangelho. Todo aquele que disser alguma coisa contra o Filho do Homem será perdoado. Então, todo aquele que disser alguma coisa contra Jesus, né, porque ele está falando dele mesmo, será perdoado. Mas quem blasfemar contra o Espírito Santo não será perdoado. Aqui está o cerne desse evangelho. Onde não existe aceitação do Espírito Santo, não há mais nada que Deus possa fazer por essa pessoa. Ou seja, quando negamos o poder, né, do Espírito Santo, estamos pecando contra o Espírito Santo. E pecar contra o Espírito Santo é não aceitar, meu irmão e minha irmã, é não aceitar a ação da misericórdia divina atuar em nós. Por quê? Porque é o Espírito Santo que nos dá coragem, é o Espírito Santo que nos faz fazer o bem e não fazer o mal, certo? É o Espírito Santo que nos conduz, é Ele que nos conduz. E quando eu nego o Espírito Santo, eu estou negando também a Deus, porque o Espírito Santo foi enviado por Deus e nós acreditamos nisso. Nós rezamos todos os dias pedindo as luzes do Espírito Santo. Se eu nego o Espírito Santo, eu me coloco na escuridão. Eu me coloco na escuridão. Uma pessoa que nega o Espírito Santo, gente, que nega Deus, que duvida do poder de Deus, é uma pessoa que certamente pode ter certeza
que não é feliz. Pode ter tudo na vida. Pode materialmente ela pode ter tudo. Pode ser muito rica, mas com certeza dentro dela existe uma escuridão e ela não pode, e ela não é feliz. Pode ter certeza disso. Ela não tem paz. Ela não tem paz. Por isso que muita gente abre a boca, gente, e quando abre só sai coisas ruins. Só sai coisas ruins. São pessoas que afastam os outros, né? E quando fala, as pessoas já ficam tudo, já querendo sair, já querendo ir para longe mesmo. Pessoas que trazem uma energia muito pesada, muito negativa. Por quê? Porque falta na sua vida justamente porque essa pessoa nega nela a ação do Espírito Santo. Ah, mas Deus pode penetrar, mas Deus, uma coisa que Deus deixou para nós, assim, que eu particularmente não abro mão. Acho muito bom, que é a questão da liberdade, certo? Eu sou livre para aceitar ou não aceitar. Essa questão da liberdade e que nós precisamos respeitar essa liberdade. E olha que muitas vezes, gente, a gente se coloca muito no lugar de Deus, enquanto que Deus respeita a nossa liberdade, às vezes nós humanos, seres humanos, nós cristãos, não aceitamos a liberdade do irmão e da irmã e queremos impor as coisas, né? E aí quando eu trago isso, gente, que tem pessoas que quando abre a boca, né, muitas vezes maltrata o outro, né, fofoca, né, e mata mesmo, né, o outro com calúnias e assim por diante. Eu sou muito tranquila, né? Assim, eu sou muito tranquila, eu sempre gosto de refletir as coisas, eu sempre olho para as pessoas, eu gosto de sentir que aquela pessoa é filha amada de Deus, mesmo que essa pessoa, né, diga coisas, né, ruins, assim, que não seja muito boa, mesmo que ela seja resmunguenta, que ela reclame muito da vida e assim por diante, mas às vezes eu gosto muito de perceber que a pessoa que faz isso, ela é uma filha, ela é de Deus, né? Mas assim, mas tem uma coisa que eu não aguento, que eu não posso. Para mim é como se, eu acho que é o evangelho de hoje, mas antes de falar, eu quero trazer sobretudo o final do evangelho, que quando Jesus diz assim, olha, não fiquem preocupados com aquilo que vocês vão falar, porque o Espírito Santo vai defender vocês, né? Isso aqui está no evangelho, ou seja, quando vocês forem introduzidos diante de sinagogas, magistrados, ou seja, quando vocês forem perseguidos, lembre-se que o Espírito Santo vai defender vocês, né? Ele vai dizer o que é que você tem que falar, o que é que você tem que dizer, né? Mas é interessante, assim, e tem uma coisa que eu realmente não gosto, quando fala mal da minha igreja, não gosto. Sabe? Eu não gosto. É como se falasse mal de mim, não, pode falar de mim à vontade, mas assim, como falasse mal da minha mãe, né? Então eu não gosto quando fala mal da minha igreja, não gosto mesmo. Quando xinga o Papa, quando xinga os nossos bispos, são todos pecadores, a gente sabe disso. Mas a gente não pode aceitar isso, nós católicos, não podemos jamais aceitar que xingue. Cada um pode dizer o que quiser, menos dizer palavrões, né, com os nossos líderes religiosos, né, nem com os nossos pastores das nossas igrejas evangélicas e nem com os nossos padres, com nossos bispos, com o nosso Papa. A gente não precisa aceitar isso, certo? Eu acho que a liberdade, cada um faz o que quer, mas menos dizer palavrões, proferir palavras destrutivas, né, palavras pesadas, né, contra os nossos líderes religiosos, né? Então, eu particularmente não gosto e não aceito isso de jeito nenhum. Para mim, isso é pecar contra o Espírito Santo, quando eu machuco, quando eu falo mal, quando eu não respeito a liberdade do outro, né? Jesus está querendo dizer isso. E a gente precisa testemunhar sem medo. Por quê? Porque nós temos essa certeza. Por isso que o pecado contra o Espírito Santo não tem, né? Não tem salvação, é porque eu nego essa ação do Espírito Santo em mim, entende? Sou eu mesmo que faço essa escolha. Quando eu nego o Espírito Santo, eu estou negando Deus, eu estou me afastando de Deus, eu estou me distanciando de Deus. E aí Deus não pode fazer nada, né? É a única coisa que Deus não pode fazer em nós é isso.
porque eu fiz essa opção. Eu reneguei o Espírito Santo. Então, se eu renego o Espírito Santo, se eu não aceito a ação do Espírito Santo em minha vida, aí Deus não pode fazer nada, porque Deus respeita a minha liberdade, Deus respeita a nossa liberdade. E aí, gente, a gente costuma sempre dizer, então todo mundo fala, né? Assim, olha, você tem, o Espírito Santo está em você, Deus está em você. E aí, por que eu tenho que falar mal das pessoas? Por que eu tenho que machucar as pessoas, né? Todos nós erramos, a gente sabe disso, né? Isso é normal, é do próprio do ser humano. Mas a gente precisa tomar mais cuidado com o que a gente fala, né? Com o que a gente diz. Porque às vezes a gente pode estar muito, muito, muito machucando os corações das pessoas. E quando a gente machuca o coração do irmão e da irmã, nós estamos também ferindo e machucando o coração de Deus. Estamos ferindo e machucando o Espírito Santo de Deus. Que o Senhor nos abençoe nesse dia de hoje e que a gente reflita um pouquinho, né? Sobretudo quando eu vou falar algo para alguém. Eu nunca sei como é que está o outro. De repente, o outro, a outra, né? Pode ser que ela esteja num momento difícil da vida dela. Pode ser que ela esteja sofrendo. Aí eu vou lá com as minhas palavras grosseiras e aí vai piorar a situação. E eu posso levar o meu irmão ou a minha irmã a sofrer mais ainda e depois as consequências podem ser muito mais graves, né, do que a gente pensa. Então, pensar antes de dizer as coisas. Isso é interessante, meditar. Medita antes, mesmo quando você estiver com raiva, que você quiser, né, tá com a vontade de dizer umas coisas para aquela pessoa, e aí você precisa, entra no teu quarto, reza primeiro, porque depois você pode falar com ela, mas você vai falar de um jeito diferente. Quem sabe ela até muda, né, de vida, ela muda de posição, ela muda de vida, ela muda de opinião. Vai depender do jeito como você vai falar com ela. Então, se eu falo com raiva com a minha colega, ou com o meu colega, ou com o meu irmão, com a minha irmã, em vez de ajudar, eu vou só atrapalhar, né? Então, que a gente reze antes de falar algo para o nosso irmão, para a nossa irmã, para não machucar o coração, né, dessa pessoa. Porque quando a gente machuca, digo de novo, quando eu machuco o coração de uma pessoa, eu estou machucando o coração de Deus. E o Espírito Santo é justamente esse que vai me ajudar. Ele vai me dar força, ele vai falar por mim, como diz o próprio Evangelho, ele vai dizer o que é que eu tenho que falar, né? Ele vai me defender se precisar e assim por diante. Por isso, peçamos a bênção de Deus para que esse dia seja um dia realmente de oração, um dia iluminado por Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bendigamos ao Senhor e demos graças a Deus.